nesta nova série de estudos, como nós já anunciamos de antemão e deve estar no Instagram, tem a ver com o poder, a importância, a gravidade das coisas que nós falamos. O que eu vou chamar a atenção de vocês nesse estudo, que não será tão longo, mas vai ter um bocado de vídeo, é que o que você diz é determinante na sua vida de várias maneiras. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 10, diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, todo mundo quer ter dias felizes, né? O que fazer para ter dias felizes? Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. O modo como você vive depende do modo como você fala. Como é costume dos escritores do Novo Testamento, que eram hebreus, eles têm o fundamento do seu pensamento na revelação do Antigo Testamento. Pedro fundamenta o seu ponto num salmo, Salmo 34. Veja que quase literalmente o pensamento de Pedro é retirado de Salmo 34. Ele diz assim, ele pergunta: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então, antes de eu falar de várias coisas da língua que vêm pela frente, especialmente os pecados relacionados com a língua, eu quero falar da importância que as palavras ditas pelos homens possuem. As palavras não são soltas ao ar, mas elas possuem um peso, inclusive no destino definitivo dos homens, seja para a salvação ou para a condenação. Então, Pedro faz uma pergunta: você quer amar a vida? Ele diz: você quer amar a vida? Quer ter dias felizes? Então, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem com dolo, com maldade. O texto fala em pessoas que querem amar a vida. Você tem desejos de ter vida, não é? É feliz. Esse desejo procede do seu mais interior. Vamos analisar essa expressão. O significado de querer ter vida. Pois quem quer amar a vida. A palavra grega para querer é thelo, que significa um desejo consciente, uma resolução ativa para uma ação. Thelo é uma vontade pré-determinada e focada que leve alguém a realizá-la. O fato desse desejo estar no tempo presente indica que deve ser uma ação contínua. Quem quer amar a vida. Só para vocês saberem o significado de amar a vida. O verbo grego traduzido como amar aqui é o verbo que vocês já ouviram falar muitas vezes. É o verbo agapao, de onde vem ágape, é amor, não é? Esse verbo expressa a ideia da mais nobre forma de amor que não é motivada por uma aparência superficial, não é motivado por uma atração emocional ou por um relacionamento sentimental. O verbo agapao, que quer dizer amar, é uma afeição intensa, indicando a direção que alguém toma, que produz alegria.
A expressão amar a vida significa desfrutá-la com alegria. Quem ama a vida é despertado cada dia para um senso de valor incalculável. Amar a vida é muito mais do que, por exemplo, contemplar as belezas da natureza que estão à nossa frente. A beleza da vida consiste, no máximo, em contemplar a natureza. Só isso. O que acontece quando o cristão, ou o que acontece quando você contempla como cristão as obras da natureza? O ímpio, ao contemplar as obras da natureza, ele fica encantado com o que vê, nada mais. Quando você, que é crente, ao contemplar as belezas de um pôr de sol, ou mesmo ao olhar as águas do mar rolando, ou as ondas rolando uma por sobre as outras, criando uma renda branca na areia, você não se pega dando glórias a Deus? Isto é desfrutar a vida. Amar a vida tem a ver com o gozo interior de atribuir a Deus as coisas que nos fazem felizes. Quem vê as obras da natureza e se encanta com a natureza em si, não entendeu o que significa a verdadeira vida. A verdadeira vida só é desfrutada quando nos alegramos naquele que é o Criador de todas as coisas. Nós temos o privilégio de ver quem é que está por detrás de todas as coisas belas da natureza. É o Senhor. Portanto, quando você vê uma coisa bela, você olha para o Criador antes do que para a criatura. Na verdade, é a criação que leva você a ver que por detrás dela existe um Criador. Então, gozar a vida é você desfrutar daquele que traz à existência todas as coisas. Veja o significado de vida. O texto fala, quem quer amar a vida. Se você ama a vida, você tem que desfrutar dela. Todavia, para desfrutar a vida, você tem que amá-la. Essa vida deve ser amada com a forma mais nobre de amor, que é o ágape. É um amor não motivado por atração emocional ou por um relacionamento sentimental, como eu já disse. Envolve um sentimento de afeição, mas uma afeição que está baseada em desejos muito elevados que tem a ver com o agrado de Deus, na verdade, não com os prazeres que você tem. A vida mencionada por Pedro não é mero bios, que os animais também têm. A vida mencionada por Pedro é zoe. É uma forma suprema e gratificante de vida, que é típica somente dos que amam a Deus. Os incrédulos pensam que desfrutam a vida, mas eles não possuem a vida, ou seja, eles não possuem a zoe de Cristo Jesus. Por causa da ausência de Cristo, eles perdem a capacidade de amar a zoe, porque eles não têm zoe. Eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Porque a vida só vem quando Deus entra em nós, quando Deus opera em nós a vida. Os incrédulos pensam que eles desfrutam da vida, mas eles não possuem a vida de Cristo. Eles estão desprovidos da vida, desse tipo de vida. Portanto, eles não podem amar o que não possuem. Os incrédulos pensam de si mesmos como desfrutando a vida, mas uma vez que eles não possuem a nova vida que Cristo dá, eles ficam desesperados de não ter as coisas que os cristãos têm. Eles não se regozijam em Deus, nem no que Deus faz. Quando eles se regozijam pelas obras da natureza, eles não creem que ela seja produto do Deus poderoso que trouxe todas as coisas à existência pelo poder da sua palavra. É isso que encanta os cristãos. Não simplesmente a visão da natureza, mas a visão do Deus que trouxe à existência a natureza. Então, quando os cristãos desfrutam a zoe, desfrutam a vida, eles se regozijam em Deus e naquilo que Deus faz secundariamente. Por exemplo,
Um salmista disse: este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Nele é no Senhor e não simplesmente no dia. O cristão tem gozo em Deus e no que ele faz. O dia é feliz para ele quando ele consegue enxergar o Criador por detrás da criação. Assim eles se alegram em Deus e lhe prestam louvores. O cristão desfruta a vida de Deus paulatinamente, até que um dia ele vai desfrutá-la abundantemente. Não se esqueça de que você não possui vida abundante. Agora, João 10:10. Você a terá amanhã. À medida que você vai sendo limpo pela graça divina, mais você desfruta de uma vida cada dia qualitativamente melhor. No entanto, a vida abundante está reservada para quando você tiver a sua redenção completada. Há algumas pessoas que pensam que elas possuem vida abundante agora. Eu acho que isso é um engano. A vida abundante é alguma coisa que você vai desfrutar quando não houver nenhum impedimento em sua vida. Enquanto os pecados estiverem presentes em sua vida, você não desfrutará de uma vida qualitativamente superior, que é a Zoe, que é a vida de Deus. O texto dos Salmos diz assim: você quer experimentar dias felizes? Veja o significado de dias felizes, está no texto de Salmos. Uma tradução alternativa para dias felizes é dias bons, pois o termo traduzido como felizes na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, é agathas, que deve ser traduzido como bons. A palavra grega significa algo intrínseca e inerentemente bom, qualitativamente bom, dias úteis, dias proveitosos, dias que beneficiam outras pessoas. Os dias são bons quando eles produzem bem-estar, satisfação, quando eles são dias prósperos no serviço aos outros. E no Salmo 34, 12b, ainda fala sobre longevidade para ver o bem. Então vejamos o significado da expressão ter longevidade para ver o bem. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Todas as pessoas desejam ter longevidade, isto é, todas as pessoas querem viver muito tempo, porque todos querem desfrutar da vida, mas a vida da qual eles falam é bios. Isto é, querem ver 70, 80, 90, 100 anos, todo mundo ama viver muito tempo. Esse desejo, na verdade, está impresso em nossa natureza humana. O homem não foi feito originalmente para morrer. A vida em si mesmo a vida física, a bios, é uma coisa boa, uma bênção a ser desejada. Diferentemente, a morte não é algo a ser desejado, mas é uma maldição que a todos faz sofrer. Não é algo desejável ser cortado da terra dos viventes ou morrer muito cedo. Aqueles que amam a vida querem viver muitos dias, querem ver os seus dias multiplicados. No entanto, não está em nosso poder o viver muitos dias. A longevidade é um dom divino. A uns ele dá poucos dias, a outros muitos dias. O que faz a diferença é para qual propósito queremos viver muitos dias. Para que quereríamos viver muitos dias? Qual é o propósito de viver muitos dias? A resposta do escritor sacro é: para poder ver o bem. A vida neste presente mundo é frequentemente tão cheia de males que às vezes ficamos muito enjoados deles. Tudo parece ir de mal a pior. O pregador, Salomão provavelmente tinha a sensação de que os dias da velhice são muito ruins. Olha o que ele escreve em Eclesiastes 12, 1. Ele diz assim:
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aqueles que vivem muito tempo, quando possuem só o bios, eles acabam se desgastando, eles acabam se aborrecendo da vida, porque a existência deles passa a ficar sem sentido. No entanto, para o genuíno cristão, é possível que em sua velhice ele tenha mais contentamentos que desapontos. Viver muito para desfrutar o bem não significa céu, mas significa que nós podemos viver qualitativamente melhor, experimentando a beleza e a doçura dos dias que Deus nos dá. Então, o desejo de viver mais para ver bons dias é um sonho que todos nós temos em alguma medida. Me refiro aos cristãos. E o que fazer para ter dias felizes e viver muito para ver o bem? Há algumas regras importantes na vida que não podemos desprezar. Não se esqueça de que os dias felizes especificamente têm a ver com os relacionamentos da sua vida, e a língua, ou o seu linguajar, possui um papel fundamental nas relações humanas. Os gregos costumavam dizer que a língua é um órgão sem osso, tão pequena e tão frágil, mas é capaz de esmagar e de matar. Por essa razão, o hebreu diz que uma pessoa que guarda a sua língua, ela guarda a sua alma. Não é sem razão, portanto, que os árabes dizem que o grande depósito da língua é o coração. Todos querem desfrutar da vida e serem felizes. A felicidade é o alvo de todos os seres humanos. Todos desejamos ter dias bons. Aliás, essa é a tônica da presente sociedade. Eu quero ser feliz. Essa é uma expressão que está na boca de todo mundo. Portanto, se você quer ver dias felizes, você tem que cuidar das coisas que você diz. Primeiro, você tem que refrear a sua língua do mal. E segundo, você tem que evitar que seus lábios falem dolosamente. Isto é uma espécie de paralelismo hebraico, onde duas coisas são ditas de modo diferente para expressar a mesma verdade, a mesma realidade. Veja, você tem que refrear a língua, você tem que evitar que os lábios falem dolosamente. Refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente. Nos textos a seguir, ou nos vídeos a seguir, nós vamos falar a respeito de como viver falando, isto é, da importância que o seu linguajar possui. Uma coisa eu sei, isso serve para mim e serve para você. Você e eu precisamos aprender a cuidar da nossa língua. Devemos aprender a falar coisas que fazem bem, coisas qualitativamente boas, a fim que não tragamos maldição às pessoas com quem falamos e maldição a nós próprios. Isso é para o próximo assunto.